mais uma semana, que delícia, né? Que nossa semana seja abençoada, com muita proteção divina, né? Que Deus nos dê muita saúde, paz. E vamos para a nossa atividade de hoje. Nessa atividade 6, crianças, a gente já conheceu alguns contos de Artimanha do Pedro Malas Artes, dos muitos textos, tantas palavras também, o cego que não era bobo, né? E agora, a gente vai prestar bastante atenção, que eu vou falar aqui para você, eu vou ler se você sabia, também vou falar sobre isso. O que nós temos no conto, o que tem que ter num conto de Artimanha e o que não pode ter? Então, nós sabemos que no conto de Artimanha é necessário ter um personagem esperto, né? Igual o Malas Artes, um personagem esperto, que ele é o protagonista da história. E sempre também tem que ter um personagem vilão, isso, aquele que é maldoso com o personagem esperto. Então, por que tem que ter essa trama toda? Porque o protagonista, que é o personagem esperto, como a figura de Malas Artes, ele tem que bolar um plano, né? Uma artimanha aí, um plano, um truque para poder sair bem nessa história, né? Ele sempre consegue algo em benefício próprio. Como nós vimos lá do cego que não era bobo, nós também vimos a história de Pedro Malas Artes, da sopa de pedras, né? Ele sempre procura fazer alguma coisa para enganar o vilão da história e se sair bem nessa história. E a gente só consegue desvendar essa artimanha toda, esse truque todo, quando a gente termina de ler a história. E isso o escritor faz para prender a nossa atenção e a gente ler a história até o final. Agora, ele é um conto de Artimanha, mas ele não pode ter, por exemplo, bruxa, não pode ter príncipe, não pode ter princesa, não pode ter rainha, não pode ter... o que mais que não pode ter? Deixa eu lembrar. não pode ter magias. Então, senão ele não vai ser um conto de Artimanha. Para que ele seja um conto de Artimanha, ele tem que ter todas as características que eu falei para vocês no começo, certo? Então, vou ler Você Sabia aqui para vocês. Vou ler aqui no meu livro para ficar mais fácil, crianças. Os contos de Artimanha, assim como as fábulas e os contos de fadas, têm suas raízes na tradição oral. Muitos deles são histórias bastante antigas, transmitidas ao longo do tempo de geração em geração. Por isso, há diferentes versões de um mesmo conto, pois cada um conta do seu jeito. Nesses contos existe sempre um personagem que, oprimido por uma situação social, usa a artimanha como arma para enganar alguém e obter o que deseja. Diferente do que ocorre, por exemplo, nos contos de fadas. Nos contos de Artimanha, não há nenhum elemento mágico para ajudar o protagonista a conseguir o que quer. Então, ele conta apenas com sua esperteza. Então, como nós falamos, né? Ele conta apenas com a esperteza dele, no caso do Malas Artes, ele usa de toda a sua inteligência, de toda a sua esperteza para conseguir algo, né? E enganar a pessoa. Então, agora vocês vão, com as dicas aí que eu dei para vocês, com toda a explicação, vocês vão preencher essas duas questões. Todo conto de Artimanha tem. O que tem que ter? Presta atenção aí que vocês vão acertar em cheio. E um conto de Artimanha nunca tem. Sabemos que nunca tem fadas, nunca tem príncipes, princesas, reis, rainhas, magia, nunca tem nada disso, né? Então, vocês vão colocar aí. Nós vamos para a próxima. Agora aqui na página 76 eu trouxe duas versões de texto para vocês, tá? O Sapo com Medo de Água, que a primeira foi a primeira versão, né, escrita por Câmara Cascudo, e a segunda por Ricardo Azevedo. Então, prestem atenção nas duas leituras aí, para depois a gente conversar sobre esses dois textos. Sapo com Medo de Água. O sapo é esperto. Uma feita, o homem agarrou o sapo e levou-o para seus filhos brincarem. Os meninos judiaram muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haveriam de fazer isso?
Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não furam o meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo na lagoa. Aí o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bote no fogo, na água eu não me afogo, na água não, eu me afogo, na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e fitbum, rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima da água, fritando, satisfeito. Eu sou bicho d'água, por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é sapo com medo de água. Então, esse foi, a primeira versão escrita por Câmara Cascudo, E agora nós vamos ver a outra versão. O que vocês acharam dessa? Gostaram? Vamos para outra? Crianças, eu tinha me esquecido dessa leitura antes da gente ir para a segunda versão. Eu vou ler se você sabia, contando um pouquinho da história do Câmara Cascudo para vocês. Então, vamos conhecer ele um pouquinho. Quem foi ele? Considerado Papa do folclore brasileiro, isso mesmo. Câmara Cascudo nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1898 e morreu na mesma cidade com 87 anos em 1986. Ele é filho de um coronel e de uma dona de casa de família abastada. Luiz da Câmara Cascudo foi quem tornou conhecida várias figuras do folclore brasileiro, como por exemplo o Saci Pererê, o Curupira, a Mula Sem Cabeça, entre outras. Exerceu várias funções públicas, entre as quais as de professor, diretor de escola, secretário do Tribunal de Justiça e consultor jurídico dos estados como jornalista. Assinou uma crônica diária no jornal A República e colaborou para vários outros órgãos de imprensa do Recife e de outras capitais. Sua principal obra é o Dicionário do Folclore Brasileiro, lançado em 1954, após uma década de pesquisa. Câmara Cascudo é tão querido no lugar onde nasceu que dá seu nome às ruas, praças e museus e escolas. Então, essa foi um pouquinho da história de Câmara Cascudo. Agora nós iniciaremos a segunda versão da história, tá? Então, vamos agora para a segunda versão, Sapo com Medo de Água. Nós já lemos a primeira, agora nós vamos para a segunda. 2 homens, fugidos da prisão, passaram na beira da lagoa para matar a sede e descansar um pouco. Um sapo dormia debaixo da samambaia. Os bandidos agarraram o sapo. Olha, que desengonçado! Disse um deles, apertando o bicho entre os dedos. É feio que dói, completou o outro com uma cara de nojo. E os dois resolveram fazer maldade. Vamos jogar no formigueiro? Ouvindo isso, o sapo estremeceu. Por dentro, por fora, abriu um sorriso indiferente. Que nada, respondeu o outro, percebendo que o sapo não estava nem ligando. Pega a faca, vamos picar ele todinho. O sapo, de olhos fechados, começou a assobiar uma linda melodia. Os 2 bandidos queriam dar um jeito de fazer o sapo sofrer. Sobe na árvore e atire ele lá do alto. Pega o fósforo e acende uma fogueira. Vamos fazer churrasco de sapo. O sapo espreguiçava-se tranquilo entre os dedos do homem. Um dos bandidos teve outra ideia. Já sei, vamos afogar o desgraçado na lagoa.
Foi quando o sapo deu um pulo desesperado e começou a gritar: tudo menos isso! Os malfeitores agora sim tinham chegado onde queriam. Vai pra água, sim, senhor! Não sei nadar, berrava o sapo. Então vai morrer engasgado. O bicho esperneava. Socorro! Vai sufocar de tanto engolir água. Não! Vai virar comida de jacaré. Tenho mulher e filhos para cuidar. Joga bem longe. Me acundam. Vai lá! O homem atirou o sapo no fundo da lagoa. O sol estava redondo. O sapo, ploft, desapareceu no azul bonito das águas. Depois voltou risonho, mostrou a língua e foi embora nadando e cantando e dançando e requebrando na água feliz da vida. Então, essa foi a versão escrita por Ricardo Azevedo. Então, nós vimos duas versões, uma escrita por um escritor, né, por Câmara Cascudo, e essa por Ricardo Azevedo. Vocês viram que é a mesma história, só que contado de versões diferentes, né? Essa versão é escrita por um outro escritor, né? E agora nós vamos para a nossa próxima atividade, na próxima página, tá? Então, crianças, eu voltei aqui na primeira versão para a gente fazer uma análise, né? Das características, não, das versões aí, das semelhanças e diferenças de cada versão. Voltei nessa primeira para falar um pouquinho sobre a diferença entre essa versão e a outra que eu acabei de ler para vocês agora. Nós vimos que o texto, esse primeiro texto aí, começa anunciando que o sapo é esperto, né? E no outro, o texto começa apresentando dois bandidos primeiro, né? E o sapo como personagem, certo? E aí, agora nesse aqui, primeiro texto aqui do Câmara Cascudo, nós vamos ver que o personagem, os personagens são os filhos do homem, né? E o sapo, né? Que aparecem aí como personagens. Agora, já no outro, os bandidos, né? Os bandidos fazem maldades para o sapo, né? Então, nós vamos ver que muda os personagens, mas não muda o personagem principal, que é o sapo, certo? Então, em um são os filhos e no outro são os bandidos. Também muda algumas coisas aí, como os lugares, né? O lugar, na verdade, os bandidos querem matar o sapo e os bandidos levantam várias possibilidades para matar o sapo, mas não se importa, o sapo não se importa. Já no outro, nessa primeira versão aí, ele finge ter medo, né? Na outra, ele não se importa, ele vai ficando cada vez mais folgado, até que fala que vai, na hora que fala que vai jogar na água, que ele fica nervoso, né? Mas nessa versão que a gente acabou de ler aí do Câmara Cascudo, ele fica aflito, né? Toda vez, né? Ele fala que não, vamos furar com a faca. Faca não atravessa, ele dá sempre uma desculpa, né? Até que ele também fala, quando vai jogar na água, também ele não quer essa ação. Então, nós vamos ver que tem algumas diferenças também na fala, no diálogo aí dos personagens, né? Que aqui, por exemplo, dizia o sapo, vamos queimar o sapo. Por exemplo, eu no fogo estou em casa. Então, esse diálogo que tem entre os personagens aí não aparece muito, dizia o sapo, dizia os filhos. Então você tem que ir lendo para saber quem que está falando e que horas que os filhos estão falando e que horas o sapo está falando, né? Depois eu gostaria, crianças, que vocês lessem o Você Sabia aqui, tá? Que eu não vou ler para vocês, que fala um pouquinho da vida de Ricardo Azevedo, desse escritor maravilhoso aí,
tá? Eu quero que vocês leiam e agora nós vamos responder essas questões. Discuta aí com as semelhanças e diferença entre os dois textos lidos e registre suas conclusões. Então, nós falamos bastante sobre as diferenças e semelhanças, a diferença dos personagens, que um tem um tipo de personagem, o outro não, o outro também, né? Um fala dos filhos, o outro dos bandidos, das falas aí dos personagens também que muda em alguns aspectos, tá bom? Então vocês vão colocar aí, discutir com a mamãe, com a família e vão colocar essas semelhanças e diferenças aí pra mim, tá? E agora nós vamos fazer a atividade 8, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui nessa atividade, criança, nós vamos analisar esse trecho extraído lá do texto do Câmara Cascudo, identificar como se sabe quem está falando. Então, eu vou ler aqui para vocês novamente a fala aqui dos personagens, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinhos não furam meu corpo, dizia o sapo. Meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Eu, no fogo, estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo na lagoa. Então percebam, crianças, se vocês analisarem aí, lembra que eu falei para vocês que sempre que a gente houver uma fala de um personagem, a gente começa como aqui, ó. Dizia o sapo, e o autor usa isso só uma vez nesse diálogo aí entre os personagens, né? Espinhos não furam o meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo, né? Quem que estava falando isso? Teria que estar na frente, né? Dizia os filhos. Eu no fogo estou em casa, dizia o sapo. Então, esses verbos aí, essas nomenclaturas aí para especificar quem está falando não aparece nesses trechos. E aí você tem que identificar quem está falando. Será que é o sapo ou será que eram os outros personagens? Então, que pistas aí o texto fornece para você descobrir quem está falando, né? Você, como não tem esses verbos aí, dizia o sapo, exclamava fulano, murmurava cicrano, né, que são os personagens, você tem que pensar como você descobriu, né, quem está falando no caso aí, sem ter essas nomenclaturas aí, dizia o sapo, falou os filhos. Então, vai colocar aí pra mim, tá bom? E você acha que fica mais difícil ou mais fácil quando tem esses verbos aí anunciando quem vai falar ou quem não vai falar? Fica mais fácil, né? Então, é para uma leitura mais elaborada e a gente tem que pensar, ler para descobrir as pistas de quem está falando. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Beijo.